O item B dessa mesma questão pede agora que a gente obtenha uma expressão para magnetização por partícula. Então, agora vamos determinar a expressão para a magnetização por partícula. Representado então pela letra M. Segundo a equação 34 do capítulo 5 do livro de Mecânica e Estatística do Salinas, a energia livre magnética por partícula, que ele chama pela letra G, então essa é a energia livre magnética por partícula, complementando G como uma função da temperatura e da energia H, é igual a menos 1 sobre beta vezes o limite de 1 sobre n ln de V, com n tendendo a infinito. Essa é a equação da energia livre magnética por partícula. E uma segunda equação é que a magnetização por partícula, M, é o negativo da derivada de G em relação a H, mantida a temperatura constante. Essa é a expressão, que nós vamos usar. Então, colocando, a expressão de G dentro da derivada, a gente pode escrever então que a magnetização por partícula, M, é igual ao negativo da derivada em relação a H daquela função, menos 1 sobre beta vezes 1 sobre n ln de V. Como beta e n independem do H, nós podemos tirar essas duas variáveis da derivada. Então, colocando-as para fora, a gente pode escrever esse sinal de menos se cancela com o sinal de menos interno. Aí temos então 1 sobre n beta vezes a derivada em relação a H de ln de V. Por último, vamos escrever a equação da magnetização por partícula, M, substituindo N por 2 e já calculando a
a derivada de ln de v. Então, vai ficar 1 sobre 2 beta. Como a função de partição z depende de h, vamos aplicar a regra da cadeia, e aí a gente sabe que a derivada de ln de v é 1 sobre z vezes a derivada de z. Derivada de z, só que agora em relação a h. Então, essa é a expressão que nós vamos utilizar para calcular a expressão da magnetização por partícula. O passo seguinte agora é calcular só a derivada de v em relação a h, para não precisarmos carregar todos os termos da função de partição. Isso vai tornar a manipulação do cálculo aqui um pouco mais simples. Então, calculando só a derivada de v em relação a h, a gente escreve então a derivada em relação a h da função de partição z, que nós já obtivemos lá atrás, e sabemos que ela é igual a 2v elevado a menos beta j, mais, um pouquinho mais perto, mais 2e elevado a beta j, vezes cosseno hiperbólico de 2 beta mi zero h. Continuando, vamos escrever aqui embaixo. Vamos adotar aqui a regra que diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, separando ali, temos a derivada em relação a h de 2e elevado a menos beta j, mais a derivada em relação a h de 2e elevado a beta j, vezes o cosseno hiperbólico de 2 beta mi zero h. Continuando, como beta e j não dependem de h, ou seja, para h tanto beta quanto j são constantes, a derivada de uma constante é zero. Então, esse termo inteiro some. Vamos nos preocupar agora em desenvolver a derivada desse produto, né, dessa função por essa função. Então, pela regra da derivada do produto, temos que escrever a derivada da primeira em relação a h. Então, a derivada de 2v elevado a beta j, vezes a segunda, cosseno hiperbólico de 2 beta mi zero h, mais a primeira função, 2e elevado a beta j, vezes a derivada em relação a h da segunda função, que é cosseno hiperbólico de 2 beta mi zero h.
na sequência. A gente sabe que a derivada de e elevado a beta j em relação a h também vai dar zero, porque elas são constantes, o que anula todo esse termo aqui, né? Cosseno hiperbólico também. E aí vai restar apenas o segundo termo. Então, continuando aqui embaixo, vamos fazer 2e elevado a beta j vezes a derivada do cosseno hiperbólico, que nos obriga a usar a regra da cadeia. Então, a derivada interna, a derivada do argumento, 2 beta mi0 h. Então, a derivada disso em relação a h é 2 beta mi0. Vezes a derivada externa, que é a derivada do cosseno hiperbólico, que é seno hiperbólico. Vezes seno hiperbólico daquele mesmo argumento. 2 beta mi0h. E aí, finalmente, podemos escrever então, só rearranjando os termos aqui, que a derivada de v em relação a h é igual a 4 beta mi0 e elevado a beta j seno hiperbólico de 2 beta mi0h. Vamos então substituir essa derivada de beta em relação a h na expressão de m. Então, m agora vai ser escrito como 1 sobre 2 beta vezes 1 sobre z, que é a função de partição calculada anteriormente, igual a 2 e elevado a menos beta j mais 2e elevado a beta j cosseno hiperbólico de 2 beta mi0 h. Tudo isso vezes a derivada de v em relação a h, que é igual a 4 beta mi0 vezes e elevado a beta j seno hiperbólico de 2 beta mi0 h. Esse 4 dividido por esse 2, né? Resta 2. E rearranjando os termos aqui, a gente pode escrever, continuando aqui embaixo, que m é igual outra simplificação que pode ser feita aqui é a divisão desse beta por esse. E aí, agora sim, podemos escrever que m é igual a mi0 e elevado a beta j vezes seno hiperbólico de 2 beta mi0 h vezes o 2, né, que está aqui, 2, tudo isso
dividido. Agora vamos colocar no denominador aqui esse número 2 em evidência, dividido por 2, que multiplica e elevado a menos beta j mais e elevado a beta j cosseno hiperbólico de 2 beta mi 0h. Esse 2 cancela com o 2 de baixo. Então, 2 por 2 dá 1. Podemos também simplificar um pouco mais. Se multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador por e elevado a menos beta j, não influencia em nada no resultado, né? Então, multiplicando isso, finalmente a gente pode escrever que m, né, a expressão para magnetização por partícula, é igual a μ0 e elevado a menos beta j vezes e elevado a beta j, vai dar e elevado a 0, que é 1. Então, esse termo some. Resta ainda o seno hiperbólico de 2 beta mi 0h dividido por e elevado a menos beta j vezes e elevado a menos beta j dá e elevado a menos 2 beta j mais e elevado a menos beta j vezes e elevado a beta j dá e elevado a 0, que é 1. Então, sobra cosseno hiperbólico de 2 beta mi 0h. Então, encontramos a equação da magnetização por partícula, que é a primeira parte do item B do exercício. O item B desse exercício pede para encontrarmos uma expressão para a susceptibilidade magnética, que, nesse caso, é representado por uma letra grega chamada chi, parece um X, e essa grandeza é dada pela derivada da magnetização por partícula em relação à energia H, mantendo a temperatura constante. Então, já que nós já temos a equação de M, né, podemos escrever derivada em relação a H daquela expressão μ0 seno hiperbólico de 2 beta mi 0h dividido por e elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta mi 0h. Para calcular essa derivada, nós vamos aplicar a regra do quociente, que diz essa regra, então.
que a susceptibilidade magnética, dada por essa derivada, vai ser a derivada da equação de cima, que está no numerador da fração. Então, derivada em relação. Vamos só rearranjar os termos aqui para representar melhor ali, porque tá aqui o que. Aqui nós vamos ter uma expressão bem grande. Então vamos de novo. A derivada da de cima, então derivada em relação a h de que? Do μ0 seno hiperbólico de 2 beta μ0h. Então, a derivada da expressão de cima vezes a expressão de baixo, que é e elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0h. Primeira parte da regra do quociente, né? Derivada da de cima vezes a função de baixo, menos, vamos continuar aqui, menos a expressão de cima, μ0 seno hiperbólico de 2 beta μ0h vezes a derivada em relação a h da expressão de baixo, que é e elevado a menos 2 beta j vezes, ou melhor, mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0h. Então já fizemos derivada da primeira, derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da de baixo, tudo isso dividido pela função de baixo elevado ao quadrado. Então, vamos escrever a função de baixo, e elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0h, toda essa expressão elevada ao quadrado. Continuando embaixo, então, que a susceptibilidade magnética vai ser igual a derivada dessa expressão, né? Então vai dar o μ0 vezes, né, a derivada do seno hiperbólico. Então, aplicando a regra da cadeia, a derivada do argumento em relação a h é 2 beta μ0, 2 beta μ0, vezes a derivada da função externa, que é o seno de hiperbólico, derivada do seno hiperbólico, que é o cosseno hiperbólico, cosseno hiperbólico do mesmo argumento, 2 beta μ0h, vezes a função e elevado a menos 2 beta j
mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0h menos a função μ0 seno hiperbólico de 2 beta μ0h vezes a derivada, e aqui temos a derivada da soma, né? Vamos fazer direto. Em relação a h, b, beta e j são constantes, então a derivada dessa expressão e elevado a menos 2 beta j vai dar zero. Então temos só a derivada do cosseno hiperbólico, que aplicando a regra da cadeia, nos dá então 2 beta μ0, que é a derivada do argumento, vezes a derivada do cosseno hiperbólico, que é seno hiperbólico daquele mesmo argumento, que é 2 beta μ0h. Tudo isso dividido por e elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0h, tudo isso elevado ao quadrado. Na linha de baixo, continuando, que é igual a... Vamos aplicar a distributiva aqui dessa expressão aqui. Essa expressão multiplicada por esse termo, por esse. Então, isso vai nos dar 2 μ0, 2 beta, primeiro, μ0 vezes μ0 ao quadrado, 2 beta μ0 ao quadrado, vezes, vamos colocar já o e elevado a menos 2 beta j, vezes o cosseno hiperbólico de 2 beta μ0h. Então está feita a multiplicação com o primeiro termo, mais novamente 2 beta μ0 ao quadrado, 2 beta μ0 ao quadrado, vezes o cosseno hiperbólico ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de 2 beta μ0h, continuando agora, menos, né? Agora vamos multiplicar essa expressão por essa. Isso vai dar então menos 2 beta, né, que tem nessa segunda, 2 beta μ0 vezes μ0
μ0 ao quadrado, seno hiperbólico vezes seno hiperbólico, seno hiperbólico ao quadrado de 2 beta μ0 h. Não esquecendo o denominador, tudo isso dividido por e elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0 h, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos simplificar um pouco mais essa expressão, colocando o 2 beta μ0 ao quadrado desses dois termos em evidência. Então, reescrevemos que é igual a 2 beta μ0 ao quadrado vezes e elevado a menos 2 beta j cosseno hiperbólico de 2 beta μ0 h mais 2 beta μ0 ao quadrado, que multiplica o cosseno hiperbólico ao quadrado de 2 beta μ0 h menos seno hiperbólico ao quadrado de 2 beta μ0 h. Está colocado em evidência. Embaixo só repetimos e elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta μ0 h, tudo elevado ao quadrado. A intenção de ter reunido esses termos é aquela que nos possibilita utilizar a seguinte propriedade, a seguinte identidade trigonométrica, que diz que o cosseno hiperbólico de x menos cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado do mesmo argumento é igual a 1. Então, tudo isso daqui pode ser substituído por 1. Então, continuando aqui na linha de baixo, que vai ser igual. Vamos também aproveitar e já colocar agora esse termo 2 beta μ0 ao quadrado e esse termo 2 beta μ0 ao quadrado em evidência. E aí finalmente nós teremos o resultado final: 2 beta μ0 ao quadrado, que multiplica e elevado a menos 2 beta j cosseno hiperbólico de 2 beta μ0 h mais
1. Tudo dividido por E elevado a menos 2 beta j mais cosseno hiperbólico de 2 beta mi 0h ao quadrado. Então essa é a expressão da susceptibilidade magnética. E para terminar o item B, vamos agora fazer os procedimentos para esboçar o gráfico da susceptibilidade magnética, que é uma função de t e h, só que h igualado a zero. Então, função de Qi em função, né, versus t. E para começar essa análise, né, vamos precisar da equação que nós encontramos. O que ela nos diz, por exemplo, quando a temperatura tende a infinito. E aí a gente já sabe, né, que quando t tende a infinito, né, o beta que depende de t por meio dessa equação, beta é 1 sobre kBt. Então, quando t tende a infinito, beta tende a zero. E se beta tende a zero, né, toda essa função, né, por exemplo, por causa desse beta que tende a zero, toda essa função de Qi vai a zero também. Então, essa consequência, vamos deixar registrada aqui. Quando a temperatura tende a infinito, beta tende a zero. E o Qi, a susceptibilidade magnética, também tende a zero. Agora, quando a temperatura tende a zero, beta tende a infinito. Se beta tende a infinito, a exponencial, né, e elevado a menos beta, né, vai tender a zero. Então, beta vai aumentando, né, vai ficando cada vez mais negativo, e essa exponencial vai tendendo a zero. Isso significa que, na equação da susceptibilidade magnética, nós temos, então, esse termo aqui, tendendo a zero, né? Então, vai sobrar só o 1 multiplicado por esse termo. Aqui embaixo, nós também temos um termo de e elevado a beta indo a zero. Então, vai sobrar esse termo aqui elevado ao quadrado. Então, feitas essas considerações, a gente percebe então, continuando aqui embaixo, que o Qi
ele tende ao valor de 2 beta μ0 ao quadrado sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado de 2 beta μ0h. Só que lembramos que h é igual a 0, né? E cosseno hiperbólico de 0 é 1 elevado ao quadrado, dá 1. Então, o denominador aqui é igualado a 1. E se o beta tende a infinito, significa que a susceptibilidade magnética, tende ao infinito junto. Então, registramos aqui que quando a temperatura tende a 0, a susceptibilidade magnética tende ao infinito. Finalmente, né, podemos fazer o esboço do gráfico da susceptibilidade magnética versus a temperatura. Então vamos definir aqui os eixos, o da susceptibilidade magnética, a origem do nosso sistema de coordenadas e a temperatura. O que nós encontramos nessa análise é que quando a temperatura vai diminuindo, caindo, se aproximando do zero, a susceptibilidade magnética vai aumentando, tendendo a infinito. Então, temos esse trecho aqui do gráfico. Então, com a temperatura diminuindo, se aproximando cada vez mais do zero, a susceptibilidade magnética vai aumentando, tendendo a infinito. Já quando a temperatura é crescente, tendendo a infinito, é a susceptibilidade magnética que passa a tender a zero. Então, na continuação desse gráfico, à medida que a temperatura aumenta, a susceptibilidade vai tendendo a zero.